bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? A gente tá aqui. Esse foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Jeremias. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Jeremias 11. Vamos lá? Glória a Deus, a paz. Jeremias 11. A aliança é quebrada. A palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor, ouça as palavras dessa aliança e fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes, assim diz o Senhor, Deus de Israel, maldito é aquele que não der ouvidos à palavra da aliança, que ordenei aos pais de vocês, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Eu lhes disse, deem ouvidos à minha voz e faça tudo o que eu lhes ordeno, e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês e de você. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê naquele dia. Então eu respondi, amém, Senhor. Eis que o Senhor me disse, proclame todas as palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que me deem ouvidos as palavras dessa aliança, que as cumpram. Porque adverti solenemente aos pais de vocês no dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, testemunhando sempre que o novo dessem ouvidos à minha voz. Mas eles não quiseram me ouvir, nem atenderam, pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, por isso fez cair sobre eles toda a ameaça dessa aliança, a qual ordenei que cumprissem, mas eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, armaram uma conspiração, retornaram à maldade dos seus primeiros... Ui, quase que eu derramei água. Que susto. Retornaram à maldade dos seus primeiros pais, que recusaram a ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para servir. A casa de Israel, a casa de Judá, quebraram a minha aliança que eu fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incensos, e eles clamarão, porém esses de modo nenhum livrarão na hora da calamidade, porque os seus deuses, ó Judá, são tantos nas suas cidades e nos altares que vocês levaram para as coisas vergonhosas. Isso é para queimar incenso a Baal, já são tantos os números nas ruas de Jerusalém. Quanto você, Jeremias, não interceda por esse povo, nem levante o seu clamor ou oração, porque não ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Que direito tem a minha amada na minha casa? Se ela cometeu também maldades, será que os votos e carnes sacrificadas poderão afastar de vocês a calamidade? Então você saltaria de prazer. O Senhor a chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e quebrou seus ramos, porque o Senhor dos Exércitos que plantou e anunciou contra você uma calamidade por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram, porque provocaram a ira queimando incenso a Baal. Primeiro lamento de Jeremias. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo.
Tu mostrastes que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com seu fruto. Vamos cortá-lo da terra do vivente, para que ninguém mais se lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provastes o mais íntimo do coração, permites que eu veja a tua vingança contra eles, pois confiei a minha causa. A resposta de Deus. Portanto, diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que não querem me ver morto. Dizem: não profetize em nome do Senhor para que não matemos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu punirei os jovens, eles morrerão à espada. Os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não sobrará nenhum deles, porque farei a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Eu acho muito interessante ver o juízo de Deus. Muitas vezes a gente não entende onde está o juízo de Deus, porque funciona o juízo de Deus. E por que Deus ele exerce tanto juízo? Mas tudo reside na quebra da aliança. E o casamento, ele é a representação da aliança de Deus. É sério, gente. Quando você tem uma aliança, quando você coloca uma aliança na sua mão, uma aliança de casado, ali você está representando a aliança de Deus. Ali você representa a aliança que o Senhor entregou para você. E todos esses conflitos, todas essas discussões, todas essas situações existentes dentro do lar, tudo isso representa o amor entre Cristo e a igreja. Uau! É muito interessante. O que é o casamento se não é quando duas pessoas se unem para uma ajudar a outra a ir para a salvação? Isso é o casamento. É quando você olha para o seu cônjuge e fala: ah, você vai? Ah, eu tô com você. Eu amo tanto você que você vai para a salvação. E vamos juntos. E as pessoas, no meio de tanto conflito, no meio de tanta quebra, elas desistem de levar o outro para o céu. E quando há essa ruptura, quando há essa quebra de aliança, há uma quebra de confiança. Mas não é só uma quebra de confiança entre cônjuges, é uma quebra de confiança entre Cristo e a igreja, entre Deus e o seu povo. Antes de quebrar a aliança com o seu cônjuge, você quebra a aliança com o seu Deus. Antes de quebrar a aliança com o seu cônjuge, na verdade, você quebra a aliança com o seu Deus. As pessoas, elas todos os dias, elas quebram um pouquinho da confiança, um pouquinho da confiança, até que chega um dia em que essa confiança é completamente desajustada. Algumas pessoas, não todas, graças a Deus, senão ia ser um caos. E as pessoas, elas vivem esse conflito como se isso fosse o ápice, né, dos seus problemas. Só que o problema mesmo, ele não está aqui. Aqui existe uma carta de divórcio. E essa carta de divórcio resolve situações terrenas, mas ela não resolve situações espirituais. Porque Cristo ainda continua esperando a igreja. O noivo ainda continua esperando a noiva. E no dia das bodas do Cordeiro, o noivo ainda espera pela noiva. E os casamentos terrenos, eles servem para que duas pessoas se unam, para que elas cheguem ao céu. É só para isso. Poliana, não é para procriação? Também. Poliana, não é para que tenha ali uma convivência? Também. Mas o principal fundamento é quando você olha para o seu cônjuge, né, no altar. E você diz a ele: eu vou com você até o fim. Eu aqui vou amar as suas chagas. Eu vou ter misericórdia de você.
Eu vou olhar para você como Cristo olha para a igreja. Eu vou olhar para você e eu vou amar você. Só que ali no meio do caminho acontece tantas situações, assim como Adão e Eva tiveram informações da serpente, tiveram influência da serpente. Muitas vezes, dentro dos casamentos, acontecem influências da serpente. A questão é, você vai comer do fruto da árvore envenenada? Ou você vai simplesmente entender que aquela árvore não é para ser comida? O fruto é para deixar, para que você seja guardado e preservado. E o fruto da árvore envenenada, né, que se dizem árvore envenenada, ela se chama isca de Satanás. E você sabe o que é a isca de Satanás? É a ofensa. O diabo, ele só quer colocar a ofensa dentro de casa, mais nada. Então, ele ofende quando você é infiel. Ele ofende quando você não respeita. Ele ofende quando você não ama. Ele ofende quando você não olha para o outro com misericórdia. Ele ofende quando você não vê o outro como Cristo o vê. Então, todos os dias, os casais, eles têm comido a isca de Satanás. E eles têm mutuamente se ofendido. Ao invés de ter mutuamente, de estar mutuamente amando. E todos os dias em que você permite comer um pedacinho do fruto do inimigo, que é a ofensa, todos os dias você se aproxima da zona de expulsão. A zona de expulsão, ela finaliza com o divórcio, com indo embora, com essas situações que às vezes separados mesmo dentro de casa. E tem casal que não coabita por muitos anos, mas estão na mesma casa porque não tem condições de sair. Então, são muitas situações. Mas essa quebra de aliança, ela não começou com o cônjuge. Entende comigo? Ela começa no pai. Ela começa quando você quando você não olha para o Deus da tua salvação. A quebra de aliança, ela começa quando você permite que o inimigo te apresente o fruto e você morda. Porque se você não morde do fruto da ofensa, o inimigo não tem autoridade. Todos os dias você precisa renunciar o fruto da árvore envenenada. E o nome desse fruto é um só, chamado ofensa. Escreve para mim no chat. Eu renuncio toda ofensa. Renuncie toda ofensa. Todos os dias, não permita. E há o fruto da árvore, ele é pessoal. Entenderam? A ofensa, ela é pessoal. Porque se você morde um pedacinho da ofensa, morde outro pedacinho, e você vai mordendo pedacinhos da ofensa, daqui a pouquinho, mais um pouquinho, você quebra a aliança. E acredite, antes de quebrar a aliança com o seu cônjuge, você já quebrou a aliança com Deus. Antes de quebrar o compromisso que você fez no altar com o seu cônjuge, você já quebrou a aliança que você fez com o teu Deus. A ofensa, ela é um fruto do inimigo. Ela é um objeto de idolatria. Cuidado. A ofensa, ela é um Deus chamado ofensa. E ela existe para você idolatrá-la. Todos os dias
Renuncie à ofensa. Não permita que a ofensa entre no seu coração. Sabe por quê? Porque um casal ele não se separa por outro motivo a não ser o fruto da ofensa. A ofensa, ela vai entrando, vai virando o seu Deus, vai virando o seu Deus, você vai comendo, então você vai quebrando a aliança que você tem com Deus. Você quebra a aliança que você tem com Deus, aí você deixa de adorar a Deus e começa a idolatrar a ofensa, e daqui a pouquinho o inimigo entregou o fruto, você comeu o fruto e você foi para a zona de expulsão. Então, se você puder acordar e declarar e não comer ofensa todos os dias, mas olhar para o outro com um amor que vai até o fim, você vai parar de quebrar a tua aliança com Deus. Cuidado, não coma do fruto da árvore envenenada, porque se você come mais um pouquinho, você quebra a aliança, você racha a aliança, quando você vê a aliança foi quebrada. E para sair dali, para uma separação ou para uma carta de divórcio, um pulo, é esse aqui, ó. O fruto já foi comido. Mas antes disso tudo, antes do divórcio, antes dos problemas, você já quebrou a tua aliança com Deus. Por isso que eu sempre falo para os meus seguidores que estão passando por um processo de separação, colocar aliança. E quando eles colocam aliança, primeiro eles acham que é sobre o cônjuge. E eu sempre explico que não é sobre o cônjuge, é sobre o teu Deus. Antes de você fazer uma aliança com o teu cônjuge, você fez com o teu Deus. Se você se comprometeu no altar, Deus, ele honra a palavra confessada. Se você confessou no altar, se você disse sim perante Deus e perante os homens, Deus tomou relevância no que você falou. Então, não é só sobre os homens, é sobre o teu Deus. Quando a gente fala de Jeremias, capítulo 11, Deus vai explicando o porquê o povo quebrou a aliança, o porquê o povo deixou a iniquidade entrar no coração. E ele começa assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, maldito aquele que não der ouvidos à palavra dessa aliança. Eu acho muito forte. Que ordenei aos pais de vocês, no dia em que tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, ele diz: deem ouvidos à minha voz e faça tudo o que eu ordeno. E assim vocês sereis o meu povo, e eu sereis o teu Deus. E se vocês derem ouvidos à minha voz e obedecerem os meus caminhos, eu confirmo a aliança. O problema é que as pessoas começaram a adorar outros deuses. Eles comeram vários frutos da árvore envenenada. Eles também comeram a ofensa. Eu ia derramar leite e mel, o Senhor dizendo. Eu quero dizer a vocês nesse dia. O Senhor, ele tem uma terra limpa, uma terra pura e uma terra cheia de frutos saborosos. A primeira coisa que você precisa fazer nessa manhã é não comer do fruto da árvore, chamado ofensa. Todos os dias, enquanto o sol nascer, você precisa renunciar ao fruto da árvore de Satanás. E às vezes não é só sobre o seu casamento, é sobre outras áreas da sua vida também. Não coma do fruto da ofensa dentro de casa. Não coma do fruto da ofensa no trabalho. Não coma do fruto da ofensa com seus pais, com seus tios, com seus primos. Renuncie à ofensa. Por isso que eu comecei esse devocional pedindo para você fazer o exercício de renunciar toda ofensa. Não coma do fruto da ofensa com seus amigos. Avalie as situações.
Essa situação aqui, essa pessoa, ela tá me ferindo ao ponto de eu me afastar dela? Tá. Cônjuge que a gente não afasta, né, gente? Mas outras pessoas, sim. O cônjuge a gente não afasta porque a gente declarou num altar: eu vou ficar com você até o fim. Os outros não. Os outros, você fez uma aliança, às vezes contratual, no ambiente de trabalho, às vezes porque você nasceu na mesma família, às vezes por uma relação de amizade, de coleguismo. Então, todas essas outras alianças, todas essas outras alianças, são alianças que a vida te entrega, mas a única aliança é que você fez um pacto, em que você foi pro altar e que você colocou uma aliança representativa na tua mão, foi o teu casamento. E essas outras alianças, você pode se afastar. O seu cônjuge, não. Inclusive, eu sempre oriento as pessoas que por mais que elas se divorciem, você precisa orar pela salvação do teu cônjuge. Porque diante de Deus não existe divórcio. Foi. O que Deus te revelou, Jaque? Que você é terrível, hein? Ela disse assim, a Jaque disse que eu disse altar e Deus revelou algo agora para ela. Tu me conta? As duas coisas, Renê. Ele perguntou assim: eu ofendo ou eu sou ofendido? Primeiro ponto, escuta, às vezes você ofende por conta das alianças pregressas, né, que você fez, por conta de outras alianças. Então, vou te dar um exemplo. Às vezes, os seus pais te ofenderam tanto que quando você casa, você é incapaz de amar. Então, você ofende. Ali você ofende e é ofendido, entende? Às vezes os teus outros relacionamentos que você deveria ter feito quebra de aliança com o namorado, com o noivo, com o ficante, com essas tico-tico no fubá, esses outros relacionamentos, esses outros você deveria ter feito quebra de aliança de alma para que você não fosse pro teu casamento com isso. Então você começa a ofender. Dali você ofende, é ofendido. Porque se você começa a ofender, se você tá cheio do fruto da árvore envenenada em você, e o outro não come, o outro vai te alcançar com amor. Entende? Aí o casamento funciona. Mas às vezes os dois fazem uma troca de ofensa e ofendido. Eles vão comendo tudo. Eles comem, eles ofertam, eles comem, tudo ofensa. É profundo, né, gente? É uma conversa tão profunda que não daria tempo pra gente conversar tudo sobre ela. Mas existem muitos... vamos lá. A Jaque. Altares têm poder. Por isso o altar satânico tem poder. Altares que levantamos têm poder. Por isso o casamento é no altar. Porque tem poder. É exatamente isso. O único relacionamento terreno em que se tem poder é no altar. Aí você vai pro altar para casar, às vezes a pessoa vai no altar para fazer, né, altares satânicos, altares de magia negra, altares de Baal, que é exatamente isso que fala aqui. E ali tudo começa. No altar tem poder. E vocês não dão relevância ao altar. Não, vocês todos, tá, gente? Não desistam. Não desistam. Poliana, mas e se eu de você mesmo assim? Você precisa cumprir a tua função, sua função pessoal todos os dias da sua vida. Chamada altar. Chamada altar. Que é orar pela salvação do seu cônjuge todos os dias da sua vida. Aí complica, né? Que vocês gostam de casar, separar, casar de você, casar de você. Tem gente que tá aí com 5, 6 alianças, né? Eu conheço uma pessoa que casou 8 vezes. Sério, gente, 8. Como é que fica a situação dela? Não, eu não sou boa de matemática. Quer dizer, eu não posso falar isso, porque eu sempre fui uma das melhores alunas de matemática, gente. Sério, não sei a minha vida inteira. Mas olha,
Esqueci, quero deixar pra lá. Gosto da Bíblia e de direito, tá bom? Assim, já tem muita coisa na minha cabeça, né? Deixei guardado no cantinho do ensino médio. Chega, mas eu não quero fazer esse cálculo matemático. Eu deixo esse cálculo matemático para a salvação deles, não para minha. Vou só observar. E esse povo assim, Poliana, casei 2 vezes. No dia de Hebreus 9:27, tu veio e me conta, meu filho. Lá na salvação a gente conversa. Meu Deus, é sério. A minha seguidora aqui disse que o sogro dela casou 14 vezes, imagina. Dá conta de 14 alianças. Sangue do Cordeiro da Mata, tá repreendido. Meu filho, um casamento já é um grande desafio. 14! Sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro. Dou conta não. Olha, não fica pensando nesse cálculo matemático. Deixa pra ele. Combinado, ele é o próprio fruto, né, da ofensa. Ele come e ele oferece. Ele come e ele oferece. Nossa, uma benção esse homem. Não fiquem perto dele, senão ele casa com vocês. Sangue de Jesus. Esse é o problema, Ju. Polly, quem ainda não casou no papel e no religioso, mas luta, tem filhos, deve orar pelo cônjuge ou por si, deve orar para que essa aliança seja completa. Já é uma família. Vocês entendem? Vocês precisam orar para que brechas sejam fechadas, para que esse casamento não seja mais casamento de iniquidade. E ele também é um resultado de comer ofensa. Sabe por quê? Porque ele não tem segurança. O outro não tem segurança de se casar com você. Porque se tivesse segurança, estava casado. Não estava deixando. Né? Não é só um papel, é um altar. E altar tem poder. Então, por que o outro não quer casar comigo? Se eu quero casar e quero fechar brechas, é por causa da ofensa. É porque ele come a ofensa todos os dias. Talvez por relações, por relações de iniquidades passadas, por não quebrar alianças passadas, porque foi criado por causa dos amigos que viu essas alianças sendo quebradas, porque nós somos influência do meio, né? Então nós somos influências desse meio. Você vai ter que começar a mudar seu ciclo para pessoas de fato casadas, para pessoas que de fato te inspirem com o casamento e orar para que a ofensa seja quebrada, renunciar à ofensa. Quando você tem uma família, quando você tem uma aparência, quando você tem uma aparência de verdade, que é uma aparência da família, e você não é uma família, de fato, no altar, você tem uma aliança de iniquidade. A verdade é essa. Então você precisa renunciar à ofensa e você precisa clamar pela salvação dele muito, porque uma pessoa que quer a salvação, ela quer fechar brechas. A gente precisa levar mais em consideração com a salvação. A gente precisa, porque senão, minha irmã, Jesus. A Ju, por eu estar divorciada, minha filha disse que não vai casar, pois você precisa confessar a palavra do casamento todos os dias. Minha filha, casamento é bom, é só que a gente não soube lidar, mas casamento é uma bênção, você vai casar sim, eu te abençoo sim, você não vai ter essa aliança de iniquidade, vai ser lindo para você, vai ser super surreal, você vai ser feliz, você vai até o fim e por aí. Tá bom? Então, gente, presta atenção. Vamos voltar. Então, a primeira aliança que é quebrada não é com o seu cônjuge, é com o teu Deus. Então, eu não me caso. Eu vivo em união estável porque eu vivo em união estável porque eu quebrei uma aliança com Deus. Tome cuidado. Deus tem uma terra linda e nessa terra emana leite e mel. E nessa terra é uma terra surreal. A Keren, ela não é brasileira. Ela escreveu assim, eu amo... Como é que é? Keren, seu nome, né? Ela diz assim, eu amo estar casada, mas ele foi embora. É porque ele comeu muito do fruto da ofensa e ele
ele não conseguiu deixar de se alimentar dessa árvore. Então você tem que continuar clamando pela salvação dele, um salvo, gente, que é o altar. Karen, né? Fala Karen mesmo, né? Ah, é por causa do jeito que é escrito aqui no Instagram, né? A Karen. Então, assim, ele comeu do fruto, simplesmente comeu do fruto. Comeu do fruto da árvore, tá comendo todos os dias e se alimentando do fruto da árvore. Então é isso, gente. Renunciem à ofensa todos os dias da sua vida. Porque antes de tudo, começa no Pai. Antes de tudo, começou lá atrás. Começou no teu Pai. Começou quebrando uma aliança com o teu Deus. Juliana, mas eu nunca quis comer do fruto da ofensa. Você nunca quis? Mas comece a observar quando foi que você permitiu que a ofensa entrasse dentro de você. Se arrependa de onde você caiu. Você só pode se arrepender por você. Então você se arrependa dos seus atos que fizeram com que você comesse a ofensa, né? Porque ninguém se separa sozinho. Qual é a minha culpa nessa história? Culpa não. Qual é a minha situação nessa história? O que eu contribuí para essa história? Porque às vezes a gente fala assim, o outro quis ir embora, mas qual é a minha culpa nesse negócio? Porque o negócio começou bom. Se não fosse bom, você não ia estar junto, entendeu? Então, qual é a minha culpa nessa história? Então, se arrepende de você ter comido. Eu comi o fruto da ofensa quando não serviu o outro. Eu comi o fruto da ofensa quando eu não tive paciência. Você vai se arrependendo por você, pelo seu comportamento e orando pela salvação do outro. E ali você tem a sua aliança restabelecida com Deus. Por mais que não haja uma aliança terrena restabelecida, você precisa, exatamente, Ju, 50% de responsabilidade de todo mundo, que a gente adora olhar para o outro. Porque ele foi embora, porque ela foi embora, porque ele fez isso, porque ela fez isso, porque, entende? Ele foi infiel ou ela foi infiel. Não. A responsabilidade é mútua, tá? A responsabilidade é dos dois. Mas antes de vocês comerem do fruto da ofensa terreno, vocês comeram do fruto da ofensa espiritual. E vocês permitiram que a serpente te oferecesse o fruto. E ali você caiu no fruto da ofensa. Tomem bastante cuidado. Por mais que talvez sua aliança terrena não tenha sido estabelecida e restabelecida, e talvez você nunca mais volte a ser cônjuge daquela pessoa, porque é real. Vamos trabalhar o que é real. Não vamos ficar de fantasias, não é? Isso mesmo, Jaque. Nosso ego não faz a gente ver o nosso erro. E fale para Deus mesmo. E fale isso mesmo, fale para Deus. O meu ego talvez não esteja fazendo. E não espalhe o fruto da ofensa. As pessoas adoram espalhar. Porque o outro isso, porque o outro aquilo. Não faça isso. Fala, o casamento é bom, o meu não funcionou, mas eu estou com a minha aliança restabelecida com Deus. Para vocês verem, o maior sinal de que um homem ou uma mulher restabeleceu sua aliança com Deus é quando o assunto, mesmo divorciado, ou mesmo falando do ex, o assunto cônjuge ou ex-cônjuge, ele não vem com a ofensa. Escuta, eu só vou saber que a tua árvore não está mais envenenada ou que você não está mais com medo da isca de Satanás quando você for chamada a confessar o casamento ou falar do seu ex e você nunca mais levantar qualquer fruto de ofensa, aí eu vou saber que você tem sua aliança restabelecida com Deus. Então, antes que qualquer coisa, fala mesmo, né, Ju? Ju fala mesmo. Então é isso, Ju. O maior sinal que a gente vê que você não caiu mais no fruto da ofensa é quando você defende, inclusive, o outro. Fala, ninguém divorcia só. O comportamento dele pode ter sido mais grave em alguma proporção, mas o meu comportamento fez alguma situação que fez com que ele comesse muito fruto da ofensa e gatilhos foram levantados.
Então pode ter sido desproporcional. Porém, eu também comi do fruto da ofensa lá atrás, mas agora eu vou para uma terra que emana leite e mel. E pelo menos orar pela salvação dele, ele pode contar comigo todos os dias da minha vida. É isso, gente. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje nós queremos te pedir para que nós não comemos mais do fruto da ofensa. Hoje nós reconhecemos e renunciamos todo o fruto da ofensa. Seja nas relações com os nossos pais, irmãos, amigos, com o nosso cônjuge, com o nosso noivo. Espírito Santo da verdade, nos santifica na verdade. Nós queremos comer do fruto da terra que emana leite e mel, e não do fruto da ofensa. Nos perdoe, Senhor, por toda aliança quebrada. Nos perdoe, nos permitir, porque a ofensa, ela é um fruto, mas a gente come se a gente quiser. Então, nos perdoe, Senhor, por permitir. Nós permitimos comer. Nós queremos, nós desejamos o fruto da ofensa, porque querendo ou não, ele é doce ao paladar, mas quando ele desce amargo, Senhor. Senhor, me perdoa e perdoa todos os meus irmãos que estão fazendo essa oração com sinceridade. Nós não queremos mais comer do fruto da ofensa em nenhuma das nossas relações, porque o inimigo ele está aqui para isso. Então nós queremos restabelecer nossa aliança contigo. E o grande sinal é que nós vamos passar a estar professando boas palavras diante do outro, em nome de Jesus. Amém. Sabe quando uma amizade te trai? Sabe quando teu pai e tua mãe não agem adequadamente? E ali você professa, né? Essas palavras. Então você come do fruto da ofensa. O maior sinal que eu vou saber se você come do fruto da ofensa ou não é quando você simplesmente não faz com que a história de ofensa contra você, então me ofenderam, você não faz o outro odiar aquela pessoa. Entendeu o que eu tô te falando? Vamos supor que uma amiga me traiu. Isso já aconteceu algumas vezes. Mas vamos supor que aquela amiga me traiu. Quando pessoas me perguntarem por que você não é mais amiga daquela pessoa, vocês entendem? Ah, não sou mais amiga daquela pessoa. E você contar isso, primeiro que todo mundo tem que saber da história, mas a pessoa que souber da história, de fato, que você queira ter a liberdade de contar, ela não sinta ódio pelo que aquela pessoa fez por você. Eu quero saber se você faz com que o outro sinta ódio daquela pessoa pelo que ela fez com você ou não. Cuidado, tá, gente? Porque vocês estão falando assim, o comportamento do outro tem me ofendido. O que ela colocou aqui? O comportamento dele está sendo uma provação. Está sendo uma provação para saber, todos os dias ele está te oferecendo um fruto. Porque ele é uma pessoa ofendida. Então ele fica te oferecendo o fruto da ofensa. Ai, deixa eu te oferecer aqui. Você vai comer ou você vai renunciar? Você vai comer ou você vai renunciar? Ou você come ou você renuncia. Quando você fica com fome da ofensa, você come numa terra que emana leite e mel. O que você quer? Qual fruto você quer comer? E você quer ir lá para a terra que emana leite e mel, porque você está com fome. Então você vai na terra. E a terra que emana leite e mel faz você transbordar. O fruto, qual o nome do fruto da terra que emana leite e mel? Amor. Qual o nome do fruto da árvore envenenada? Ofensa. Você decide se você quer comer no fruto da ofensa ou no fruto da terra que emana leite e mel, que é o amor. A terra que emana leite e mel, você só consegue pisar nela se você renunciar à ofensa. Fulano tá me provocando, o problema é dele, não é seu. Quem é o ofendido é ele. Agora, se você juntar essa caixinha de ofensa da sua vida inteira, aí você vai comer desse fruto, dessa árvore envenenada. Então, talvez hoje você tá pensando que é com seu cônjuge, mas às vezes você vai ter que renunciar a toda ofensa do seu pai, toda ofensa da sua mãe. Você vai ter que renunciar
toda ofensa dos seus amigos, toda ofensa de outras pessoas, para que você entre nessa relação agora de novo, que você acorde e você olhe para o seu cônjuge e diga: não é sobre mim, é sobre ele. E eu vou para a terra que emana leite e mel, e a terra que emana leite e mel, ela jorra, ela transborda e ela alcança todo mundo que está na nossa frente. O transbordo da terra que emana leite e mel, ele limpa toda ofensa. Só que para você pisar nessa terra, você não pode comer do fruto da árvore envenenada. É isso. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para continuar esse devocional que é meu, que é seu, mas é de Cristo. E ele é pronto para você ir para a terra que emana leite e mel. E você transbordar amor. Todas as vezes que a Bíblia menciona a palavra transbordar, ela sempre está falando sobre amor. E ela sempre está falando da terra que emana leite e mel. Existe uma terra pronta para você. Só chegar, tomar posse e transbordar, transbordar, transbordar. Decida transbordar, decida fluir, decida ser um rio de águas vivas, decida que a ofensa chegou até você, mas ela não vai passar de você. E aí você vai achar: eu não comi desse fruto, eu não comi desse fruto. Quando eu passo algumas situações, é muito interessante que às vezes as pessoas falam: e aí, você não vai sentir nenhuma raiva dessa pessoa? Eu não, tô nem aí também. E eu percebo o quanto de Deus há em mim, por mim. As pessoas podem até não perceber, entende? Nossa, tal pessoa fez isso, isso, isso. Cara, eu tô muito chateado com essa pessoa por você. Você fica. Então você come do fruto, porque eu não comi não. Que bom que eu passei com isso, bem feito. Ainda fala assim, bem feito, achei pouco, tinha que ter passado mais. Poliana, tal pessoa fez isso contra você, fez, mas é sobre ela, não é sobre mim, que eu continuo feliz da vida. Uau, eu quero você desse jeito. Quando a pessoa faz alguma coisa contra você, é sobre ela, gente, não é sobre você. Agora, quando você come do fruto, se torna sobre você. E é isso que eu não quero. Qualquer pessoa pode te ofender de qualquer jeito, mas é sobre ela. Mas quando você come, Soraya, porque você não me conhece pessoalmente, eu não como mesmo. Eu não como mesmo. Eu não como mesmo, sabe? Eu não como e não bebo do fruto da ofensa. Mas nunca, isso não significa que eu vou caminhar com essa pessoa todos os dias da minha vida. Obviamente, teremos uma ruptura, teremos uma reserva. Por quê? Quando a pessoa é uma pessoa muito ofendida e ela quer ficar te ofendendo o tempo inteiro, você não tem que ficar ali naquela situação, a não ser cônjuge, porque cônjuge você foi para o altar. Aí você vai ter que ter muito transbordo. Aí tu vai ter que ter muito... Tu vai ter que se instalar na terra que emana leite e mel para funcionar. É verdade, né, Aline? A Aline sabe, a Aline me conhece. Eu não como, né, Aline? A Aline fica indignada às vezes. Eu falo, Poliana, eu não tô nem aí. Achei pouco. Eu não vou comer desse fruto. Né? Eu falo assim, eu vou me preocupar com isso. Não vou. Eu não como, gente. Eu não como. Eu sou prova viva de que funciona isso. Não comam. E ó, vou contar pra vocês. Já aconteceram recentemente situações gravíssimas comigo. É sério. Poliana, você chorou? Chorei. Você ficou chateada? Fiquei. Você ficou triste? Fiquei. Uma semana. Chega, né? Gravíssimas. Gravíssimas. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não como. Eu tô numa terra e eu tenho raiz nessa terra, gente. Quem tem raiz na terra que emana leite e mel não come do fruto da ofensa. Não come. Não come. A questão é que vocês estão comendo do fruto da árvore envenenada o tempo inteiro. É sobre o outro, não é sobre mim. Porque eu tenho raiz numa terra
E essa terra emana leite e mel. E essa terra que emana leite e mel, ela transborda, ela transborda, ela transborda, ela sacia você e outros. Ela é o transbordo. E ela leva para um lugar chamado salvação. E é esse lugar que eu quero encontrar todos vocês. Um beijo agora. Deus abençoe. E até amanhã. Amanhã, gente, vocês colocam o celular para despertar. 5h45. Eita, pronto, ó, tô despedindo. E vocês vêm com uma maravilhosa. Olha aqui. Jesus foi extremamente ofendido e não comeu do fruto. Dorme, acorda com essa. É verdade. Jesus foi extremamente ofendido e não comeu do fruto. Sabe onde Cristo tá? Na terra que emana leite e mel. E é para essa terra que você tem que ter raiz. E é essa terra que tem que ensinar vocês. Tá bom? Deus abençoe, gente. Demais. Se a gente ficar aqui, a gente vai dar 1 hora, esse devocional vai cair sozinho e a gente continua. Não, vou comer do fruto. E é isso. Deus abençoe, gente. Que hoje seja um dia, o primeiro dia da sua vida em que você decida renunciar do fruto da ofensa. Talvez você vai precisar de fazer isso tantas vezes na sua vida, tantas vezes, todos os dias, por alguns bons anos. Mas não desiste de sair dessa terra não, tá? Tem como sair. Tem como sair dessa terra, eu garanto que tem como sair, tá? Deus abençoe. Todos os dias, o inimigo da sua alma vai te oferecer o fruto. E aí você decide, você vai comer ou não. Você vai comer ou não. Não comar não, pelo amor de Deus. Deus abençoe, até amanhã. Beijo.